falar sobre a Trindade é um tema complexo, muito complicado. Dito, pois, essas palavras, eu quero aqui falar claramente que o Espírito Santo, Deus e Jesus são três pessoas coeternas em um só propósito. Você vê claramente que aparece o Espírito Santo com Deus na criação e também aparece a palavra. Vamos entender o que é a palavra. Diz assim, Gênesis 1, verso 1: No princípio criou Deus os céus e a terra era, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, pois, sobre as águas. Então o Espírito aparece separado de Deus, o Espírito Santo. Mas afinal, Deus é um ou é três? Deus é um em um só propósito, mas tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dito, pois, estas palavras, vamos ver Gênesis 1, verso 26, que quando Deus termina de criar sua criação, ele resolve, então, criar o homem. E ele diz assim, e a Bíblia diz assim, no capítulo de 1 de Gênesis, no verso 26, diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui está no plural, não está um verbo, está no plural. Você vê que aparece aqui, ele diz, façamos o homem. Então ele não estava sozinho. E Jesus, como é que Jesus aparece ali? Tá, o Espírito Santo e Deus aparece ali. E Jesus, onde aparece? Vamos ver que São João diz. João 1, no verso 1, diz assim: No princípio era o verbo, ou seja, a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo era Deus? Vamos entender, vamos ver o verso 14, deixa bem claro isso. Diz assim: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Então aqui está claro que Jesus estava no princípio. Para ficar mais claro, a Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, essa pergunta foi feita no programa Na Mira da Verdade, que é apresentado por Tito e Leandro Quadros. Veja a matéria. Lailson, acho que é isso, Lailson, ele diz o seguinte: presta atenção que você está na mira agora, meu amigo. Vamos lá. Trindade sempre foi algo muito confuso para mim. Não entendo como o Deus de Israel não aceitava que os hebreus adorassem outros deuses, se ele próprio é três. Já percebi que a Bíblia dá muitas pistas para se entender sobre a Trindade, porém não aparece em nenhuma parte o termo Trindade, com todas as letras, objetivando a Deus como sendo três deuses em um só Deus. Não estou dizendo que eu não acredito, apenas acho difícil de entender. Até acredito que talvez Deus não quisesse deixar isso bem claro. Será que é isso mesmo, professor? Por que na Bíblia não se fala da Trindade e como é que a gente pode apresentar a Trindade, Deus trino em um só? E por que ele não permitia que os hebreus e outros povos adorassem vários deuses, se ele mesmo são em três? Realmente a Trindade, querido telespectador, é um mistério, porém
é um mistério parcialmente revelado. E eu vou ajudar você rapidamente a analisar um pouco isso. Dois textos vão nos ajudar em relação a isso a princípio. O primeiro é Deuteronômio capítulo 6, verso 4. E o segundo texto que nós vamos ler é Gênesis 2, 24. Deuteronômio 6, 4 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Por que Deus se revelou como único Senhor, se a divindade é composta por três pessoas? Por uma razão bem clara que você até mencionou. Como o povo de Israel vivia num contexto politeísta, imagine a confusão que seria na mente deles se Deus se revelasse como triuno. Então Deus tinha que se revelar como o único Senhor em comparação com as divindades pagãs. A revelação da Trindade na Bíblia é progressiva, assim como vários outros assuntos. Provérbios 4,18 diz que o conhecimento de Deus é como a luz da aurora. Vai clareando mais e mais até ser dia perfeito. Então a revelação é progressiva na medida em que a nossa mente humana pode compreender. Um outro texto que é interessante, que é bom você comparar com Deuteronômio 6,4, é Gênesis 2,24. Diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Você pode perguntar: Leandro, o que esse texto fala da Trindade? Veja que coisa interessante. O termo hebraico para uma só carne, em Gênesis 2,24, é o mesmo termo hebraico para um único Deus em Deuteronômio 6,4. E isso é muito revelador. Gênesis 2,24 mencionam que duas pessoas distintas são uma só carne. Por quê? Porque a palavra hebraica aqui é uma palavra hebraica que significa uma unidade composta. Assim como Adão e Eva são duas pessoas, porém uma só carne, por causa do vínculo emocional, sexual, por causa da intimidade entre essas duas pessoas, há uma unidade composta também entre as pessoas da divindade. Porque o termo uma só carne no hebraico é o mesmo empregado em Deuteronômio 6,4. Então Deus é único, não é único no sentido de um ser isolado, mas é uma unidade composta. E aí quando você vai para textos, entre muitos, nós vamos ler apenas um deles, João 14,16, você já percebe que no Novo Testamento a doutrina da Trindade já é uma doutrina mais clara. Porque em João 14,16, Jesus disse o seguinte: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Então Jesus diz assim: eu pedirei ao Pai e Ele dará outro Consolador. E eu gosto muito de uma frase de Leroy Froom, que disse o seguinte: para substituir uma pessoa maravilhosa como Jesus, somente outra pessoa maravilhosa. Um simples poder que emana de Deus não poderia ser um substituto à altura de Jesus Cristo. Mais uma explicação sobre o Espírito Santo. Fique com a matéria com o pastor Luiz Gonçalves. Falar sobre o Espírito Santo é a coisa mais gostosa que tem. Falar sobre ele e falar dele. Eu convido você a pegar a Bíblia, uma caneta, um papel e também a sua lição, para juntos estudarmos esse assunto maravilhoso. Aqui em João capítulo 16, verso 13, está escrito assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Esse texto chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. O que isto quer dizer? Quer dizer que existe também o espírito da mentira. Porque se não existisse o espírito da mentira, não precisaria dizer que esse aqui é o espírito da verdade. Agora, o Espírito Santo é uma pessoa, é uma energia, é uma força. Quem é o Espírito Santo? De acordo com a Bíblia, o Espírito Santo é uma pessoa.
Não uma pessoa como eu, nem como você, é claro. O Espírito Santo é uma pessoa divina, uma pessoa maravilhosa. E a Bíblia tem vários textos que provam que ele, o Espírito Santo, é uma pessoa. Por exemplo, Atos 13. Atos 13, versos 2 e 3 dizem assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para uma obra a que os tenho chamado. E jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Isso aqui está dizendo o seguinte, que eles estavam servindo a Deus, jejuando, orando, e disse o Espírito Santo. Quer dizer, falou o Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo falou, é porque tem boca, tem língua, tem cordas vocais. Estas são características de uma pessoa. E não é somente esse texto, existem outros textos na Bíblia que provam que o Espírito Santo é uma pessoa. Sendo assim, precisamos entender um pouquinho sobre a sua obra e sobre o grande conflito envolvendo o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo e o grande conflito. Quero colocar o professor Leandro Quadros na mira em relação à doutrina da Trindade. Em João 20:17, Jesus disse: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus declarou que o Pai era o Deus dele. Se Jesus realmente fosse Deus, como pode então um Deus ser Deus de outro Deus? Jesus é Deus e tem um Deus que é Deus dele. Como explicar isso, professor? Nosso amigo está achando que Jesus realmente, ele não é Deus, porque se tem um Deus do Deus, não dá para entender a Trindade. Então Jesus não é Deus, professor? Na verdade, este irmão precisa considerar o seguinte: existem dois tipos de textos sobre Jesus na Bíblia. Os textos bíblicos que falam do Jesus divino e os textos bíblicos que falam do Jesus humano após a sua encarnação. Então, obviamente que na encarnação de Cristo, quando Cristo assumiu uma função inferior ao Pai, o Pai era Deus dele, porque Cristo era divino humano agora. Porém, na sua divindade, de acordo com Colossenses 2,9, Cristo tem a mesma essência de Deus Pai. Agora, se o fato de Cristo chamar Deus de Deus indica que Cristo não é Deus, então o próprio Deus não é Deus, porque certa vez Deus o Pai chamou Jesus de Deus também. Hebreus 1,8. Entretanto, a respeito do Filho revela: o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e cetro do teu reino é bastão de justiça. Ora, aqui o autor de Hebreus pega o Salmo 102, que fala de Yahweh, e apresenta Deus Pai chamando Jesus de Deus. Então, se Jesus deixa de ser Deus porque chama o Pai de Deus, o próprio Pai deixa de ser Deus porque chamou a Jesus de Deus. Então entenda, existe uma unidade essencial entre as três pessoas da divindade, mas existe uma subordinação funcional, especialmente no plano da redenção.